chega ao fim mais uma edição da Conference League e dessa vez o campeão foi o Crystal Palace da Inglaterra, uma equipe do sul de Londres, que é a primeira equipe do sul de Londres a ganhar um torneio continental. Nós temos o Chelsea, campeão da Champions League, campeão da Conference League, inclusive o último campeão até agora, né, quando o Crystal Palace venceu, era o Chelsea. O Chelsea ganhou a Conference League na temporada passada, o que era, assim, uma coisa absurda. O Chelsea está participando da Conference League, uma competição criada para times menores e de países que não tem tanta força no futebol, embora no fim, a maioria das vezes, quem ganha é um time intermediário de um desses países mais fortes, né? Um time intermediário, mediano ou até mesmo fraco da Inglaterra é melhor do que o melhor time da Ucrânia, por exemplo, hoje em dia. E o Crystal Palace, inclusive, eliminou o Shakhtar Donetsk da Ucrânia na semifinal. Nós tivemos uma exceção até agora de time campeão que não pertença a um dos principais países, né? Sendo Inglaterra, Espanha, Itália. A Inglaterra está dominando em questão de títulos aí a Conference League. Tivemos o título também da Roma na Itália. A Fiorentina bateu na trave 2 vezes, chegou à final e perdeu. E quando não chega na final, chega na semifinal, como foi novamente nessa temporada. Mas é figurinha carimbada em todas as edições de Conference League até aqui, a Fiorentina. E o Crystal Palace é mais um inglês a conquistar essa competição, se juntando ao Chelsea, se juntando também à equipe do West Ham. Então são 3 campeões ingleses na Conference League. Quem ganhou a primeira edição foi a Roma, e ali nós tivemos José Mourinho sendo o primeiro treinador a ganhar as 3 competições da UEFA, Champions, Europa League e Conference League. E ano passado o Chelsea, com o Enzo Maresca, sendo o primeiro time a ganhar as 3 competições da UEFA, Champions, Europa League e Conference League. Eu não acho que isso seja algo de dar inveja no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Milan talvez, né? Que o Milan está numa draga tão grande que se ganhar a Conference League é para comemorar, e na próxima temporada ele vai jogar a Europa League. E acho que não vai ganhar. Se jogasse a Conference, entraria meio que com aquela obrigação de favorito, né? Pô, até a Roma ganhou, a Fiorentina quase ganhou, o Milan teria que ganhar também, mas ele vai jogar a Europa League por incompetência, porque era para estar na Champions. Pipocaram ali nas últimas rodadas. Aliás, não foi só nas últimas rodadas, né? Mas nas últimas rodadas eles ainda tinham chance e perderam em casa no último jogo, então mereceu não se classificar. Ao contrário do Crystal Palace, que pode ter feito uma campanha ruim na Premier League, podemos dizer, uma campanha ali de segunda metade de tabela, sem se classificar para competições europeias, via campeonato inglês, mas com o título da Conference ele vai jogar a Europa League da próxima temporada, que era para ter jogado já nessa temporada, inclusive, por culpa do John Textor e do envolvimento dele ali com a SAF, né? Ele era um dos sócios proprietários ali do Crystal Palace e também do Lyon, então a UEFA não permitiu que participassem da Europa League ou da mesma competição dela dois times que têm o mesmo dono envolvido ali, no caso. Então o Textor impediu que o Palace jogasse a Europa League, o que no final pode ter sido bom, porque o Palace na Europa League não seria um candidato tão forte quanto ele foi na Conference. Eu sempre achei o Palace o grande favorito para ganhar essa edição da Conference League, e no final se provou real. E olha que na primeira fase, né, ele jogou ali com o time reserva na maioria das rodadas, como o Chelsea também fez na temporada passada. Só que como o elenco não é tão vasto como o do Chelsea, o Palace sofreu um pouco mais. Teve que fazer virada no mata-mata, inclusive. Mas conseguiu, chegou na decisão, botou o time completo titular, com o que tinha de melhor à disposição, e venceu com o gol do Jean-Philippe Mateta, jogador francês, muito bom atacante, né? Aquele atacante considerado o camisa 9 raiz, é grandão, brigador, muito forte no jogo aéreo. E ele vai para a Copa do Mundo como uma opção ali no banco de reservas da França, que tem um elenco espetacular, né? E olha, no primeiro tempo o Raio Vallecano até começou ali. O jogo foi equilibrado no total, né? A gente vê as estatísticas, não foi um grande jogo de se assistir, não, essa final. 7 finalizações do Palace, 9 do Raio Vallecano, 2 do Palace na direção do gol, as 2 do Mateta. O gol, quer dizer, tá desconsiderando uma aqui, né? Eram para ser 3 na direção do gol, porque o gol sai num lance de rebote, chute de fora da área, o goleiro do Raio Vallecano acabou espalmando no pé do Mateta, que nem foi no pé, né? Ele fez o gol de canela. O Mateta conseguiu fazer um gol de canela. E aí depois, no segundo tempo, ele tem uma chance também, que aí sim o goleiro aparece fazendo uma defesaça. Teve uma cobrança de falta do Jeremy Pino, que bateu nas 2 traves, um lance assim incrível, inacreditável. Bateu nas 2 traves e saiu para fora. E é isso, cara. O Raio Vallecano
foi para cima tentar buscar um empate, mas o Palace segurou a pressão e saiu campeão. Os 2 maiores títulos da história do clube vieram agora nesses últimos 2 anos, nessas últimas 2 temporadas. Ganharam a FA Cup na temporada passada, no ano passado de 2025, derrotando o Manchester City do Guardiola na final, e agora vencem o seu primeiro título continental na história, ganhando essa Conference League. Que para o time é um título gigantesco. O Oliver Glasner coloca também mais um troféu europeu na sua prateleira de técnico. Ganhou a Europa League com o Eintracht Frankfurt, agora ganha a Conference com o Crystal Palace. Parece que ele vai deixar o clube ao fim da temporada. Eu acho que é um técnico muito bom e que deve ser bastante disputado aí pelos times na próxima temporada. Eu acharia até um bom nome para assumir o lugar do Guardiola, mas eles já escolheram o Maresca, que também não é uma má opção. E eu acho que escolheram pela aparência dele. Não só por ele ter sido auxiliar do Guardiola, mas também que os jogadores vão olhar e pensar que é o Guardiola ainda, né? O cara barbudo e careca. Aí tem que olhar direitinho, né? Quem for míope como eu, tiver sem óculos, vai achar que é o Guardiola mesmo. Aí vamos ver o que vai acontecer. E o Glasner, eu acho que merece um trabalho aí em outro time. Seria legal se ele continuasse no Palace, escrevendo ainda uma história maior, né? Ganhou a FA Cup, ganhou agora a Conference. Quem sabe ganhar uma Europa League? Não é impossível. Então vamos ver o que esperar aí do Crystal Palace na próxima temporada. Essa temporada atual de 25-26 tivemos finalistas da Inglaterra em todas as competições da UEFA. Crystal Palace na Conference, campeão. Aston Villa na Europa League, campeão na semana passada. E agora a gente vai ver o Arsenal. Será que o Arsenal vai ser campeão também? A Inglaterra vai dominar a Europa? O Arsenal joga amanhã a final da Champions League contra o Paris Saint-Germain. Nesse caso, o Paris Saint-Germain é favorito, né? Ao contrário do que foi na Europa League, onde o Aston Villa era favorito. E aqui na Conference o Palace também era favorito. Lá na Champions o PSG é favorito, porém não dá para duvidar desse time do Arsenal, que já fez história ao ganhar a Premier League depois de tanto tempo. Pode sim derrotar o PSG, principalmente por já ter tirado o peso das costas da Premier League. Eu acho que o time vai vir leve. Os 2 times vão estar leves, então estou esperando um jogo muito bom e sem um favoritismo tão claro assim, né? O PSG é favorito, mas não é aquele absurdo que foi no ano passado, que eu até esperava um jogo equilibrado, né? Achei que a Inter ia... nem que jogue na retranca, o PSG não vai passar com facilidade aqui não vai conseguir fazer gol, e no final foi 5-0. Esse ano eu não acho que vai ter uma goleada assim desproporcional, talvez, quem sabe um jogo de muitos gols como foi Bayern e PSG, também acho que não, porque o Arsenal não é o Bayern. Mas agora é aguardar a final de amanhã, né? Você que está assistindo o corte aí da Conference League, com um pequeno prelúdio da Champions League, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e fica ligado para ver aí o vídeo depois da final da Champions e acompanhar toda a cobertura que vai ter aqui no canal sobre a Copa do Mundo. Valeu, até o próximo.